Olá pessoal, um bom dia a todos. Eu sou o professor João e essa é a nossa aulinha de hoje de física. Bom, como novidade para as apresentações de agora em diante, né, a gente percebe aqui que está aparecendo essa informaçãozinha aqui, né? Então, eu estou inserindo nas aulas justamente para que vocês consigam se posicionar ao longo do tempo. Então, essa é a nossa segunda aula da semana, né? Então é a aula 2 e é da semana de 29 de junho a 3 de julho, tá? Então todas as nossas aulas a partir de agora constarão essa informação para que vocês no momento posterior, quando for estudar, consigam se posicionar e estabelecer também uma relação desse material com a data das aulas que aparecem lá no Google Sala de Aula. Lembrando que essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, depois vai aparecer o link aqui, tá? E o conteúdo que a gente vai falar hoje, resistência elétrica, ele é parte do livro didático, tá lá na unidade 2, no capítulo 4, nas páginas 85 até 87, tá? Então, na página 87 aparecem alguns exercícios. A minha sugestão é que, além do conteúdo que eu passo para vocês, que vocês estejam acompanhando esse conteúdo no livro didático, tá? Nem toda a informação que eu passo para vocês aqui ela tá lá no livro. Então no livro tem mais alguns detalhes, mais alguns textos que seria interessante que vocês estivessem dando uma verificada, ok? Bom, vamos lá. Falando sobre resistência elétrica, né? Então a pergunta é: qual é a origem do calor produzido nos aparelhos que são aquecidos pela energia elétrica, tais como chuveiro elétrico, ferro de passar, torradeira, etc. Na nossa última aula, eu falei da conversão da energia da corrente elétrica em alguns tipos de energia, né? E dentre esses, né, a conversão da corrente elétrica em dissipação ou energia térmica, né? Esse fenômeno a gente chamou na aula passada de efeito Joule, tá? Mas a pergunta é: qual a origem desse efeito, né? Tais aparelhos eles são constituídos por parte, né, de um dispositivo condutor, né? Então é um dispositivo condutor, ou seja, um dispositivo metálico que se aquece durante a passagem da corrente elétrica, pelo que nós definimos na aula anterior como efeito Joule, tá? Bom, o efeito Joule ou aquecimento ele é originário nas colisões entre os elétrons da corrente elétrica e os átomos da rede cristalina do material. E dessa colisão, parte da energia é transformada em calor. Então, só para a gente entender o que acontece, né? Então, quando eu tenho corrente elétrica, significa que os elétrons eles estão viajando em uma direção preferencial, ou seja, eles estão se deslocando ao longo do meu material condutor. À medida que eles vão se deslocando, eles não encontram um caminho livre, né? O material ele é feito por átomos. Os átomos nos materiais metálicos, eles são muito bem organizados. Então, por isso que é chamado de rede cristalina, né? Então, essa organização dos átomos, né? Ou essa boa organização dos átomos, faz com que eles tenham uma característica fisicamente chamada de rede cristalina ou de cristais, né? Bom, mas mesmo sendo muito bem organizados, os átomos, né, à medida que os elétrons vão se deslocando, eles vão encontrando esses átomos pelos caminhos, né? E invariavelmente eles vão colidir com esses átomos, né? Então a colisão dos elétrons com os átomos, toda colisão, ela gera calor, né? Se você pegar, por exemplo, um martelo, né, e der algumas pancadas na cabeça de um prego sobre a madeira, você pode verificar logo em seguida, colocar a mão no prego, na cabecinha do prego, você vai verificar que ele aqueceu. Por quê? Porque surgiu ali, né, uma colisão entre o martelo e o prego, deu origem a um calor, tá? Então esse aquecimento é exatamente da colisão que os elétrons, entre os elétrons e os átomos do material, tá? Então os elétrons, quando eles colidem, eles perdem energia. Essa energia é transformada em aquecimento, que é o chamado efeito Joule. Embora o material seja um condutor elétrico, ele ainda assim cria um grau de dificuldade quanto à passagem dos elétrons, ou seja, quanto à passagem da corrente elétrica.
por mais que o material seja um condutor de eletricidade, o elétron ele vai encontrar pelo caminho átomos, ou seja, vai ser um caminho, né, vai ter um grau de dificuldade para ele passar, maior ou menor, mas ele vai ter uma dificuldade para passar, tá? A esse grau de dificuldade dá-se o nome de resistência elétrica, né? Então, só pensar, resistência está relacionada à dificuldade, né? E elétrica, corrente elétrica. Então, resistência elétrica nada mais é do que uma propriedade característica do material que está relacionada ao grau de dificuldade que o material imprime ou exerce quanto à passagem da corrente elétrica, né? Então, se o material deixa a corrente elétrica passar mais facilmente, significa que ele um grau de dificuldade mais baixo, resistência mais baixa. Se ele imprime um grau de dificuldade maior, então ele tem uma resistência maior, tá? O dispositivo responsável por isso é chamado de resistor, né? A gente também fala de resistência, né? Por exemplo, no chuveiro elétrico, né? A gente tem essa pecinha, nada mais é do que uma molinha feita de um metal. Esse metal que compõe essa mola aqui é um metal chamado tungstênio. É o mesmo metal que aparece lá nas lâmpadas, né? Naquelas lâmpadas de molinha, né? Aquele filamento de molinha, tá? Então, quando a corrente elétrica passa por esse metal, né? Ele imprime um grau de dificuldade, ou seja, ele exerce uma resistência elétrica quanto à passagem da corrente elétrica. Como isso acontece, ou quando isso acontece, a gente tem, devido à resistência elétrica, a gente tem o que é chamado de efeito Joule. Então surge um aquecimento. Então esse metal ele vai aquecer, como o chuveiro vai estar aberto, a água vai estar passando por ele, então ele vai jogar esse calor dele com a água. Isso aí a gente vai, a ideia de entrar em equilíbrio térmico foi material visto no segundo ano, né? Então ele vai ceder calor para a água e a água sai quentinha, tá? Então essa peça aqui nada mais é do que um resistor. Mais comumente a gente fala resistência de chuveiro, né? Então resistência e resistor se confundem, né? A resistência é a propriedade física, resistor é o dispositivo, a peça, tá? Bom, então esse aqui é muito conhecido, né? Um resistor de chuveiro, né? E a gente tem outros também, quando a gente pega aquelas plaquinhas de circuito, né? A gente vê muito dessas pecinhas aqui, né? O que são essas pecinhas? Também são resistores. São materiais, são dispositivos utilizados nos circuitos cuja finalidade é criar um certo grau de dificuldade para a passagem da corrente elétrica, né? Então, para cada circuito lá você vai ter um. Por que um é diferente do outro? Já já a gente fala sobre isso. Bom, o resistor corresponde a todo e qualquer condutor cuja função seja criar dificuldade quanto à passagem da corrente elétrica, né? Então a gente pode pensar no resistor como o elemento que vai dificultar a passagem da corrente elétrica, né? Nesse caso ele pode tanto funcionar como um elemento para produzir calor, como é o caso do resistor que aparece no chuveiro elétrico, como é o caso do resistor que aparece na torradeira, como é o caso do resistor que aparece no ferro elétrico e assim sucessivamente. Então tem alguns que a gente utiliza eles para produzir calor, né? Outros, por mais que utilize, por mais que ele vá produzir calor, a gente acaba não utilizando com essa finalidade. A gente utiliza como limitador de corrente elétrica. Basicamente, na figura anterior, né, tinha lá o resistor do chuveiro, ele é característico para produzir calor. E os outros coloridinhos que apareciam no circuito, que eu falei que a gente vai utilizar nos circuitos elétricos, eles funcionam como limitador de corrente. Então você cria uma dificuldade, essa dificuldade faz com que a corrente seja reduzida, né? Aí, né, de acordo com as características do circuito, você vai configurar ele. A gente vai falar sobre isso no futuro. Bom, a simbologia que eu vou utilizar para resistor ou para resistência, né, é essa daqui. Eu posso encontrar tanto R, né, é esse símbolozinho que ilustra mais ou menos aquele dispositivozinho que eu falei que utiliza nos circuitos, né? Então vai ter aqui por onde entra e por onde sai a corrente elétrica, que seria o resistor, mas a gente pode encontrar ele também, né, na seguinte maneira, né?
isso daqui seria mais ou menos a ideia da molinha, né? Não é uma molinha, mas é para fazendo analogia, né? Então eu posso ilustrar resistor dessa maneira ou dessa maneira, assim como posso utilizar a representação de resistor dessa maneira. Quando eu coloco a setinha, significa que esse resistor ele é variável, né? A gente vai discutir sobre isso no futuro, tá? Então eu posso encontrar esses três tipos de símbolos, que todos eles fazem alusão à resistência ou a resistor, né? Esse aqui variável, esse aqui lembrando uma molinha de chuveiro, né? E esse aqui lembrando mais aquele dispositivozinho, né? O resistor elétrico. Bom, em 1827, o físico e alemão Georg Simon Ohm estabeleceu que para uma temperatura fixa, a diferença de potencial ou a tensão aplicada entre os terminais de um resistor é diretamente proporcional à corrente que o atravessa, né? Então esse cara aqui é o Ohm, tá? Esse cara deu grandes contribuições acerca dos estudos elétricos, tá? E ele estabeleceu o seguinte, ó: se eu tiver aqui, por exemplo, né, uma diferença de potencial, né, vamos pensar que fosse uma pilha, né? Então o que seria o positivo da pilha, o negativo da pilha? Se eu ligar essa pilha, né, fechando um circuito, uma resistência qualquer, por exemplo, de chuveiro, vai ser gerada uma corrente elétrica aqui, né? Então, ó, fechou. Então a corrente, só lembrando, a corrente ela vai do positivo para o negativo, tá? Então a gente vai ter aqui uma corrente elétrica. O único detalhe, o que estabeleceu, né, Ohm foi o seguinte, né, que a tensão que é aplicada aqui, ó, ela é diretamente proporcional à corrente que atravessa o resistor, né? O que significa isso? Significa que se eu aumentar a tensão aqui, eu aumento a corrente. Se eu diminuir a tensão aqui, eu diminuo a corrente, né? Então aqui são os terminais, né, do resistor. Aqui é um terminal, aqui é o terminal, seriam as extremidades, as pontinhas dele, né? Então a tensão que eu aplicar entre esses dois terminais, que no caso está representado pelo positivo e negativo aqui, ela é diretamente proporcional à corrente. Maior a tensão, maior a corrente. Menor a tensão, menor a corrente. Que é o que está escrito aqui, ó. Eu estou aplicando uma tensão U, eu tenho uma corrente I. Se eu dobrar a minha tensão, ou seja, passar a ser 2 vezes U, a minha corrente vai ser 2 vezes I. Né? Então eu aumentei a tensão, eu aumento a tensão na mesma proporção. De 2 eu aumentei para 3 a tensão. Então a corrente vai ser aumentada de 2 para 3 também. Né? Então essa relação U sobre I, ela é uma constante. E essa constante Ohm descreve como sendo a resistência do material que aqui aparece, ou resistência do meu resistor. Tá? Cada condutor apresenta uma constante característica associada ao grau de dificuldade a qual representa a resistência elétrica do condutor. Né? A relação entre esses parâmetros, quais parâmetros? Tensão, corrente e resistência, é dado pela primeira lei de Ohm. Está aqui ela. Né? O que diz a primeira lei de Ohm? Que a tensão é igual a R vezes I. Basicamente, né, se eu pegar essa parte dessa análise aqui, ó, tudo isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a R. Então, o I está dividindo, se eu passar aqui para o R, ele vai ficar multiplicando. Então, vai ficar U, que é igual a R vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm. Só para a gente entender, ó, se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente. Se eu diminuir a tensão, eu diminuo a corrente. Né? Mas, por outro lado, né, só lembrar que resistência é o que cria de dificuldade. Se eu aumentar a resistência, necessariamente eu vou ter uma redução na corrente elétrica. Tá? Então, essa é a primeira lei de Ohm. Qual a importância de estudar a primeira lei de Ohm para alunos de terceiro ano do ensino médio? Todos os vestibulares aparecem pelo menos uma questão que esteja relacionada a isso daqui. Tá? Então, é muito importante estudar isso daqui. Tá? Da agora para frente, tudo que a gente falar em circuitos elétricos, a gente vai precisar estar lembrando dessa equaçãozinha aqui. Então, U é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Onde U é a tensão aplicada, ela é medida em volts, né? A gente já viu isso. O R é a resistência elétrica do meu dispositivo, que aparece aqui. Né? Ela é medida, aí já é uma homenagem a esse cientista, né?
o George Ohm, né? Então ela é medida em ohms, tá? O símbolo que utiliza é essa letrinha grega aqui, tá? Essa letrinha grega chama-se ômega, mas a gente não vai dizer que o resistor tem 3 ômegas, não, ele tem 3 ohms, e a letrinha, a simbologia seria essa daqui. Então, por exemplo, um resistor de 3 ohms, a gente colocaria 3 e fazia esse desenho da letrinha grega, tá? Parece uma corcova de um camelo, algo do tipo assim. E o I é a corrente elétrica, a gente já viu, corrente elétrica ela é medida em ampere, tá? Tem uma ilustraçãozinha que é bem infantilzinha, mas eu gosto muito, que ela te dá muita noção exata do que significa essa lei de Ohm, que é essa aqui, ó, né? Então a gente vê aqui, ó, um cidadãozinho aqui chamado de volt. Quem é volt? O volt é a tensão aplicada. O volt é o cara que vai produzir ou que vai empurrar a corrente elétrica, né? Então tá aqui na nossa figurinha aqui, ó. Então ele está empurrando, e aqui a gente vê que tem o ampere. Quem é o ampere? O ampere é a corrente elétrica, né? Então o volt está empurrando a corrente elétrica, mas o ohm, a gente vê que ele está apertando a corda aqui, ele está criando dificuldade. Então esse aqui representa a resistência, esse amarelinho a corrente elétrica, e esse aqui um pouco mais escurinho é a tensão elétrica. Então tensão empurra a corrente quer passar, mas o ohm, que é a resistência, cria dificuldade. A gente vê que ele está forçando ali, está arrochando. Ok? Então essa figurinha ilustra bastante isso, né? Se a voltagem for maior, ele vai conseguir empurrar mais corrente. Se a voltagem for menor, ele vai empurrar menos corrente. Se a resistência for muito grande, a corrente vai passar é menor. Se ela for menor, a corrente que passa é maior. Então essa figura ilustra muito bem isso. Bom, se o gráfico da tensão U pela corrente I for uma reta, isso significa que o resistor obedece à lei de Ohm, né? Então basicamente eu tenho assim, ó, eu tenho uma tensão U. À medida que essa tensão vai aumentando, né? Imagina, ó, eu tinha um valorzinho U aqui, eu vou ter um valorzinho, né? U aqui, eu vou ter um valorzinho de corrente aqui. Se eu aumentar para esse valor aqui, pontilhado em preto, eu aumentei a corrente, né? Então a gente percebe o seguinte, né? Que a tensão ela é diretamente proporcional à corrente. Então quando esse gráfico ele é uma reta, significa que isso daqui está obedecendo à lei de Ohm, né? Que se a gente lembrar lá, só vou colocar no cantinho aqui, ó, U é igual a R vezes I, né? Isso daqui é uma função do primeiro grau, né? Não tem nenhum expoente ao quadrado aqui. Se é uma função do primeiro grau, necessariamente o gráfico ele tem que ser uma reta, né? Então, se isso acontece, significa que esse resistor ele obedece à lei de Ohm. A inclinação da reta, né? Como é que eu calculo a inclinação da reta, né? Basta eu pegar aqui ó, o cateto oposto, se eu enxergar aqui como um triângulo retângulo, né? Aqui é um triângulo retângulo, né? Então seria o cateto oposto, que é o próprio U, dividido pelo cateto adjacente, que é o I. Então U sobre I me dá o que? Resistência, né? Então se eu fizer a tangente desse ângulo aqui, né, a inclinação, essa tangente ela é numericamente igual à resistência, tá? Então obedecendo a essas características eu tenho um resistor ôhmico, tá? Então se o gráfico aí, se ele for uma reta, é um resistor ôhmico. Por outro lado, se o gráfico não for uma reta, isso significa que o resistor ele não obedece à lei de Ohm, ou seja, ele não é um resistor ôhmico, né? Nesse caso aqui, o R era constante. Em qualquer ponto aqui que se eu medir a resistência, ela será constante. Aqui eu tenho, ó, a gente percebe, ó, que se eu pegar um ponto UA aqui, eu vou ter uma corrente IA. Se eu fizer a relação U sobre I, eu acho a resistência. Se eu pegar o ponto B, UB sobre IB, fizer a relação, eu vou achar um outro valor de resistência B. Só que aí o que acontece? As resistências A e B são diferentes, ou seja, elas não são constantes. Se elas não são constantes, significa que esse resistor ele não obedece à lei de Ohm. Então ele não é um resistor ôhmico. Para ser resistor ôhmico, esse gráfico tem que ser uma reta. Se ele não for uma reta, ele não é um resistor ôhmico. Anteriormente eu coloquei uma fotinha lá de um resistor, né, falando que é utilizado em circuitos elétricos, né,
que seria basicamente isso daqui, né? Aquela figurinha. Lógico, isso aqui é apenas uma ilustração, né? Como é que eu faço para ler o código de cores de um resistor? A gente viu lá que ele tem várias cores, né? Deixa eu voltar lá só pra gente lembrar. Aqui, ó. A gente vê aqui, ó, tá vendo? São várias cores, né? Cada resistorzinho tem uma cor diferente. Esse aqui não tem cor, então esse aqui provavelmente vai aparecer escrito nele o valor da sua resistência. Agora, tá vendo? Esses aqui eles são bem pequenininhos, tá? Esses aqui são... Ixi, sei lá, esse pedacinho azul aqui, ele mede tipo 1 centímetro, talvez um pouco menos, tá? Bem pequenininho esse negócio, né? Aí a gente vê que tem padrões de cores, né? Várias cores aqui, ó, tá vendo? Como é que eu faço para ler essas cores, né? Deixa eu voltar lá na frente. Então tá aqui. Então eu tenho um padrão aqui de 3 cores e um espaço com a outra cor, tá? Geralmente, né, são 3 cores seguidas, aí tem um espaço, uma cor separada, ou pode acontecer de ter 4 cores seguidas e uma cor separada, tá? É normal, tá? Eu coloquei de 3 aqui, o mesmo raciocínio que se aplica nesse de 3 se aplica aos demais. Bom, então aqui eu tenho uma tabela, tá? Essa tabela aqui ela não modifica, tá? E essa tabela serve para eu determinar qual é o valor da resistência elétrica desse tipo de resistor. Então vamos lá, eu vou começar primeiramente, né? Eu sempre começo pelas cores que estão juntas e eu vou terminar naquela cor que está sozinha. Tá? Aquela cor que está sozinha, na maioria das vezes, ela é ouro ou prata. Na maioria das vezes, mas nem sempre. Tá? Na verdade, ouro ou prata às vezes nem aparece. Então eu vou começar aqui, ó, da esquerda para a direita. Primeira cor é um algarismo significativo, né? E aqui no nosso exemplo, ela é uma cor verde. Então eu vou olhar aqui, ó, cor verde. É a primeira faixa? Verde, primeira faixa está aqui, ó. Então é o 5. Pronto, apareceu o 5 ali. A segunda cor é algarismo significativo, né? Então a segunda faixa qual é? Azul. Segunda faixa azul tá aqui. Então 6. A terceira faixa, para esse resistor de 4 cores, já é o fator multiplicador, né? O que significa esse fator multiplicador? Tá aqui, ó. Então a terceira cor aqui, ó, ela é o vermelho. Então, ó, tá aqui, ó. 10 ao quadrado. Quase não aparece aqui o meu círculo, né? Porque ficou cor sobre cor. Então, ó, 10 ao quadrado, né? E para finalizar, a última cor que aparece aqui, né? Ela é a cor... A figura aqui não tá muito coisa, mas ela seria o dourado, né? Ou seria a cor ouro, que aparece aqui mais ou menos 5%, né? Então, essa é a resistência do meu resistor. Então, seria 56, né? Vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que daria 100, né? 100. Se eu multiplicar 56 vezes 100, isso dá 5.600 ohms. Então, essa é a resistência desse resistor. Então, se eu pegar um dispositivo que mede resistência, eu vou colocar aqui, vou conectar esse dispositivo nos terminais desse meu resistor e eu vou medir um valor 5.600 ohms. Mas é claro que, como está escrito aqui, existe uma tolerância, né? Não vai aparecer exatamente 5.600. Por quê? Porque eu tenho uma margem de erro de 5%. Ou seja, ele pode ser 5% ou ele pode ter até 5% maior ou até 5% menor que 5.600. Só para fazer uma continha aqui, ó, 5.600 vezes 5%, isso vai dar 112. Então ele pode ir tanto de 5.600 mais 112 quanto 5.600 menos 112. Então ela vai ter essa faixa aí que compreende, né, a tolerância, tá? Então é assim que eu faço a leitura do código de cores de um resistor, tá? Então pegar aquele resistorzinho pequenininho lá, tem vários, aí eu vou olhar as cores lá, tá? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande porque já não enxergo mais, né? Mas a gente olhando esse padrão de cores, você consegue determinar a resistência elétrica do resistor, tá? Bom,
O cálculo da resistência elétrica de um resistor, né, leva em consideração tanto parâmetros geométricos, né, por exemplo, considere um pedaço de fio de comprimento L, então isso é um parâmetro geométrico, e área transversal S também é um parâmetro geométrico. Então L é o comprimento, né, uma medida de tamanho, e L é uma medida de área, e S é uma medida de área, também geometria, né, feito de um certo material condutor, né. Então, para eu calcular a resistência elétrica desse meu material, né, então vou pegar aqui um pedaço de fio, comprimento L, aqui a área, né, essa área, a seção transversal, é que se eu fizer um corte reto nela e olhar de frente, eu vou olhar uma circunferência do fio, que é essa seção transversal, S aqui, né, S de superfície, né. A segunda lei de Ohm, a gente falou a primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I. A segunda lei de Ohm estabelece a relação entre as características geométricas L e S, assim como o material que é feito a resistência do resistor, tá? Então, como é que é a segunda lei de Ohm? Ela diz o seguinte, que a resistência desse pedaço de fio aqui, ó, ela é igual essa letrinha grega vezes o L dividido pelo S. Só para explicar, vou começar de trás para frente. Né? O L, a gente percebe que a resistência ela é proporcional ao comprimento, ou seja, se um elétron para sair daqui e chegar aqui ele encontra uma resistência, se esse fio tiver o dobro de tamanho, ele vai encontrar o dobro de dificuldade. Por quê? Porque se daqui até aqui ele encontrou uma dificuldade, daqui até aqui ele vai encontrar o dobro dessa dificuldade. Então a resistência de um resistor ela é diretamente proporcional ao seu comprimento, né? Então quanto maior o comprimento do fio, mais resistência vai ter, né? Então isso vai, por exemplo, de encontro à resistência dos chuveiros elétricos. Lá na primeira figurinha eu mostrei, né, que tem vários pontinhos onde você conecta. Então quando você muda os pontos de conexão, basicamente você está aumentando ou diminuindo o valor da resistência, né? Você está modificando apenas o comprimento do fio. Terceiro, né, a área, né? A gente vê aqui, ó, que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, mas inversamente proporcional à área. Por quê? Se eu tiver um fio mais grosso, né, digamos com áreas que seja o dobro, né, eu vou ter mais espaço para a corrente elétrica fluir. Então a resistência diminui, né? Então ela é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, né? O fio mais grosso passa corrente maior, o fio mais fino corrente menor, né? Então o fio mais fino mais resistência, o fio mais grosso menos resistência, né? Bom, e aí aparece um terceiro elemento aqui que é a resistividade. Isso daqui é uma letrinha grega. Essa letrinha grega chama-se Rho, não é um P, é uma letra grega, chama-se Rho. Esse Rho, ele nada mais é do que uma propriedade intrínseca do material. Por exemplo, se o fio é feito de tungstênio, ele tem uma resistividade. Se ele é feito de cobre, ele vai ter um outro valor de resistividade. Se ele é feito de alumínio, um outro valor de resistividade, né? Então, essa é o que estabelece a segunda lei de Ohm. Aí, ó, o R é a resistência elétrica, a gente já viu, e vale em Ohm. O Rho é a resistividade do material, ela é uma característica daquele material que é feito a resistência, é medida em Ohm vezes metro. O L é o comprimento do meu resistor e S é a área ou a seção transversal do meu resistor, tá? Professor, o L tudo bem, a gente mede, o S tudo bem, a gente mede, mas e esse Rho? Esse Rho a gente não mede, a gente consulta uma tabela, né? Então eu coloquei aqui alguns materiais, né, muito comuns, né? A prata, o cobre, por exemplo, a prata, o cobre 1,68 vezes 10 a menos 8. O alumínio 2,75 vezes 10 a menos 8, né? A gente vê o tungstênio, que é o que é utilizado, por exemplo, lá nas molinhas que fazem as lâmpadas, 5,25 10 a menos 8. Então a gente percebe que aqui são metais, ó, prata, cobre, alumínio, tungstênio, ferro, platina, manganita. Essa manganita aqui, ela, se não estiver enganado, ela é uma liga metálica. Aí a gente verifica, ó, 10 a menos 8, 10 a menos 8, 10 a menos... que embora sejam diferentes, mas as resistividades são próximas. Por quê?
porque eles são metálicos, né? Então tem baixa, como o expoente aqui é negativo, né? A gente percebe que é o expoente negativo para todos eles, significa que tem uma resistividade baixa, ou seja, embora eles criem resistência, mas ela é baixa, tá? Já por outro lado, ó, se eu pegar o silício, o que é o silício? O silício é um material muito parecido com o silício puro, né? Com areia, né? A areia ela é praticamente quase toda de silício, ó. 10 a terceira, o vidro, né? 10 a 14ª, 10 a décima ou 14ª. Então, quer dizer, a resistência desses materiais aqui, ó, desses dois materiais aqui, ó, ela é muito maior se eu comparar com a resistência, com a resistividade desses materiais aqui, tá? Então, só lembrando, resistência é uma característica do material, resistividade é uma característica da matéria que é feita o material, tá? Bom, por hoje é só. Fica aí alguns exercícios para vocês. Um bom trabalho. Qualquer dúvida é só falar comigo aí que a gente vai responder, tá? Desculpem pelo atraso.